Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, caros amigos, e surge-me realmente a ideia, o dever de fazer um cumprimento especial à doutora Isabel Santos Simões e a toda a sua família, e não quero esquecer a sua mãe, a doutora Açucena, que tenho bem cá na minha memória, pela sua discrição, beleza, inteligência, que nunca esquecerei. Nestes cadernos número 5 dos Musiqué, realmente uma secção muito importante é dedicada à figura do professor do Dr. Santos Simões. E foi para falar sobre ele, ou sobre essa secção, que o meu colega, o Dr. Jorge Nascimento, me desafiou a vir aqui realmente incomodar-vos com algumas palavras. Portanto, vou realmente cingir-me bastante à figura do Dr. Santos Simões. Agora, é verdade que a maior parte dos que estão aqui conheceu o Dr. Santos Simões bem, ou pelo menos razoavelmente. Também é verdade que muito e bem se foi dizendo durante este ano em que se comemora o seu centenário, se foi dizendo sobre a figura do Dr. Santos Simões. O que quer dizer que eu aqui não iria estar a repetir e, digamos assim, a trazer à colação coisas que, afinal de contas, foram bem batidas durante este tempo. Então, a minha alocução vai ter um caráter focado realmente na figura do Dr. Santos Simões, mas reflexivo. E passo imediatamente a ler. Eu sou eu e a minha circunstância. É por demais bem conhecida esta asserção de Ortega y Gasset, que deve ser contextualizada nessa interrogação fundamental da filosofia acerca do que é o ser humano individual, a pessoa, qual é a razão ou sentido de cada um de nós, surpreendido na sua vida concreta, efêmera e irrepetível. Servir-me-ei dela, porventura com algum abuso, para evocar aqui, com brevidade, a memória de Santos Simões, justamente homenageado no centenário do seu nascimento e a quem é particularmente dedicado este 5º número dos cadernos Os Musiqué. Eu sou eu e a minha circunstância. Na aparente clareza definitiva desta afirmação de Ortega y Gasset, esconde-se, e até se amplia, a obscuridade de um mistério maior. Eu sou eu. Mas que eu é este que assim, tautologicamente, a si mesmo se refere e identifica? Quem é? Onde tem a sua sede este eu enunciador? Sabemos que há um ponto cego da consciência sobre si própria. Ponto cego esse que se traduz num enunciador fantasma em todo o discurso autorreferencial. Simplificadamente, quando dizemos o meu corpo, o meu cérebro, o meu pensamento, a minha mente, o meu eu, quem é esse que fala? Que diz meu? Quem é esse que se esconde, que nunca se deixa apreender? Mero efeito da linguagem, no seu jogo ilimitado de combinações? É uma resposta possível e plausível, mas que não nos sossega, pois permanece a viva suspeita de uma realidade. Sentimos aquele ponto cego como uma condição real, que abre para uma verdade original de nós mesmos. Tal como os olhos, que não se veem a si próprios, sendo essa sua cegueira, precisamente, aquilo que possibilita a visão. Quem foi então Joaquim Santos Simões? A esta pergunta, em rigor, nem ele mesmo poderia responder, em rigor. Porque a questão corresponde a uma obscuridade, uma nuvem que ninguém pode dissipar, um limite intransponível que nos situa na nossa comum condição de fragilidade e indigência. Não nos conseguimos ver a nós próprios, senão como que refletidos num espelho, ou em múltiplos espelhos, cuja imagem é interferida
e deformada pela própria observação. Eu sou eu, ou eu sou o que sou. Esta asserção só é justa e evidente pronunciada pelo Deus que assim a si mesmo se nomeia a Moisés no Monte Sinai. Mas nós, qualquer um de nós, incluído o filósofo espanhol ou o nosso homenageado Santos Simões, não sabemos, em rigor, quem somos quando dizemos que somos. Nem os outros nos podem ajudar muito nesta urgência vital de identidade. Efetivamente, jamais saberei que imagem, que ideia, que juízo real têm os outros acerca de mim. E não se trata de qualquer reserva mental ou intencionada dissimulação. Trata-se da névoa invisível da nossa mais profunda condição, que é a condição do limite e da ignorância essencial de seres contingentes. Por isso, por causa dessa obscura condição, é tão importante e vital o jogo do acolhimento mútuo. A reflexão infindável dos discursos, das palavras e dos gestos de uns para com os outros. O abraçar o máximo comum, que é o de assumir o movimento com os outros, num tempo e num espaço que nos é dado viver. Assim, Santos Simões. A eminência do seu exemplo de vida, a coragem trágica, no sentido clássico, de afrontar a adversidade, as sombras e misérias do seu tempo, o seu saber enlaçar destinos, congregar projetos, assumir riscos e compromissos, aclarar posições, dizer um sim e um não sem ambiguidades perante os dilemas pessoais, sociais, políticos e históricos que lhe coube viver. Assim, nessa confiança, esta palavra é importante, nessa confiança que é a força fundamental que permite o pensamento e a ação entre os homens, assim Santos Simões afirmou o seu ser, mesmo não sabendo, como ninguém sabe, em verdade última, quem era. Tudo isto que acabo de referir, porém, é precisamente a circunstância. A tal circunstância do homem que a si mesmo se interroga, se decide e realiza. E voltamos então à frase de Ortega y Gasset, que se enuncia como uma autêntica equação matemática. Eu sou eu e a minha circunstância. É como se dissesse, eu igual a eu mais a minha circunstância. Mas este segundo elemento da equação, a circunstância, é outro oceano sem margens, outro abismo insondável, assim como aquele eu ignoto que misteriosamente a si mesmo se enuncia, como há momentos que tivemos ocasião de abreviadamente explicar. Eu sou o meu abismo e o abismo à minha volta, até apetecia dizer. Só que a vida apreende-se ao vivê-la, concretamente, e o nosso rosto adquire consistência no jogo de reflexões, resistências e encontros com os rostos dos outros. Foi assim com Santos Simões, de um modo iminente, exemplar, um homem que agiu, se comprometeu, se interrogou, se assumiu em humana liberdade, figurando-se então um só, ele e a sua circunstância. Neste quinto caderno, Os Musiqué, é-lhe dedicada, como merecida homenagem no centenário do seu nascimento, toda uma valiosa secção de cerca de 135 páginas, reunindo textos de 29 autores que, direta ou indiretamente, o conheceram, com ele partilharam vivências ou dele colheram ensinamento e exemplo. São evocações, testemunhos, estudos, histórias que nos devolvem a figura polifacetada de um homem que foi, em minha opinião, o mais marcante nesta cidade na segunda metade do século XX. Político, resistente à ditadura, pedagogo da democracia, interveniente cultural e associativo, homem de letras, professor de exceção, líder natural. E concluo regressando a Ortega y Gasset. Porque aquela sua frase que nos acompanhou nesta alocução não está completa se não citarmos a sua continuação, a sua segunda parte. Diz o filósofo, eu sou eu e a minha circunstância. E se não a salvo a ela, não me salvo a mim.
Ora, porque somos testemunhas de que salvou a sua circunstância, aqui estamos a confirmar que Santos Simões se salvou também a ele. Muito obrigado.